Imagine-se segurando um presente lindamente embrulhado, cuidadosamente amarrado e adornado. Um presente feito especialmente para você. No entanto, em vez de desembrulhá-lo para descobrir os tesouros dentro, você decide colocá-lo em uma prateleira, permitindo que a poeira se acumule sobre ele. Esse presente representa as bênçãos que Deus tem reservadas para nós. Bênçãos que frequentemente deixamos de reivindicar porque permitimos que nossos medos, dúvidas e outras concepções errôneas fiquem no caminho. Hoje, quero explorar o assunto de bloquear suas próprias bênçãos. Vamos descobrir as barreiras autoimpostas que frequentemente passam despercebidas, mas têm um profundo impacto em nossa jornada espiritual. Também vou fazer uma poderosa oração com você, então assista até o final e abra seu coração para receber as bênçãos desta oração. Querido, vamos nos fundamentar na Palavra de Deus, com esta passagem das Escrituras do livro de Tiago, capítulo 4, versículos 7 a 8. A Escritura nos diz: portanto, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo purificai o coração. Este trecho é um poderoso chamado à ação e um lembrete do poder transformador de se aproximar de Deus. Ele nos encoraja não apenas a enfrentar e eliminar as barreiras, mas também para limpar e purificar nossos corações, fazendo espaço para as bênçãos ilimitadas que Deus tem reservadas para nós, quando escolhemos andar em seus caminhos e de acordo com sua palavra. Sim, recebemos as ferramentas divinas, a palavra de Deus, a oração e a fé. No entanto, muitas vezes, escolhemos nosso próprio caminho, vagando sem rumo, quando nossas bênçãos e avanços estavam tão próximas de ser alcançadas. Querido, o primeiro passo para impedir que nós mesmos bloqueemos nossas próprias bênçãos é reconhecer as barreiras que inconscientemente erguemos. É como construir um muro tijolo por tijolo, sem perceber que, com cada pedra, estamos limitando nossa visão e potencial. No livro de Isaías, capítulo 55, versículos 8 a 9, o Senhor diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Essa declaração profunda nos lembra que nossa compreensão e caminhos são limitados em comparação com a sabedoria e os caminhos ilimitados do Senhor. Muitas vezes, permitimos que nossos medos, dúvidas e inseguranças ditem nossas ações, esquecendo que os planos do Senhor para nós são de uma escala muito maior. Pense nas vezes em que hesitou em sair da sua zona de conforto, com medo do fracasso ou da rejeição, enquanto Deus o convidava a seguir um caminho de crescimento e bênçãos. Considere os momentos em que você guardou ressentimentos e amargura, bloqueando o fluxo do perdão e do amor que Deus queria derramar em sua vida. Essas barreiras autoimpostas são como tijolos na parede, cada um deles uma oportunidade perdida de experimentar a graça e o favor de Deus. Agora vamos embarcar em uma jornada de autodescoberta e revelação divina. Vamos examinar 3 obstáculos significativos que nos impedem de receber as abundantes bênçãos que Deus destinou para nossas vidas. Número 1. A barreira do medo e da dúvida. Medo e dúvida, querido, são os ladrões gêmeos que roubam nossa paz e paralisam nosso potencial. Eles sussurram mentiras em nossos corações, dizendo-nos que as montanhas diante de nós são intransponíveis, que nossos sonhos são inatingíveis, que nossos esforços são fúteis. Vamos lembrar a história de Pedro caminhando sobre a água em Mateus 14, 29 e 31. Sua fé o permitiu dar passos sobre o mar agitado, mas no momento em que cedeu ao medo, começou a afundar. Essa história ilustra vividamente como o medo nos distrai de focar em Jesus, o autor e consumador de nossa fé, e direciona nossa atenção para as tempestades ao nosso redor. A chave para superar essa barreira é não negar sua existência, mas confrontá-lo com a verdade da palavra de Deus. Para cada mentira que o medo sussurra, há uma promessa de Deus que fala mais alto.
Quando o medo diz que você é impotente diante dos desafios que estão por vir, em 2 Timóteo 1,7 diz: porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, e de amor e de moderação. Quando o medo declara que você está sozinho em suas lutas, em Hebreus 13,5, Deus assegura: nunca te deixarei, nunca te desampararei. Quando o medo proclama que sua situação é sem esperança, em Jeremias 29:11, Deus declara: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Querido, é sobre lembrar que aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo, como nos dá a certeza, em 1 João 4,4. É sobre mudar nossa confissão, mudando nosso foco dos gigantes na terra para a grandeza do nosso Deus. Imagine os israelitas, a uma pedra de distância da terra prometida, seus corações tremendo à sombra dos gigantes que percorriam a terra de Canaã. Vemos essa história no livro de Números, em Números 13:33. A Bíblia nos diz: e vimos ali gigantes, filhos de Enaque, descendentes dos gigantes, que éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Essa imagem vívida não é apenas histórica, é um espelho refletindo nossas próprias batalhas, onde os gigantes do medo e da dúvida frequentemente se erguem, lançando longas sombras sobre nossa fé. O medo é mais do que uma emoção. É uma lente que distorce nossa percepção da realidade. Ele magnifica nossos adversários e diminui nossa autoconfiança. Ele nos paralisa sussurrando incansavelmente que as montanhas diante de nós são intransponíveis. A dúvida companheira próxima do medo corrói nossa confiança, semeando sementes de incerteza sobre nossas capacidades, nossa dignidade e nosso direito divino de reivindicar as promessas que Deus semeou no próprio tecido de nosso destino. No entanto, em meio a essa turbulência, lembremo-nos de uma verdade profunda que ecoa pelos corredores das Escrituras. 2 Timóteo 1,7 nos lembra que Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder, de amor e de bom senso. Isso não é apenas um versículo, é uma âncora, uma declaração de que o Espírito dentro de nós, soprado em nosso ser pelo Todo-Poderoso, não é um espírito que se encolhe de medo. É um espírito infundido com poder divino, amor infinito e sanidade inabalável. Nossos adversários, não importa quão assustadores sejam, são tornados impotentes diante deste dom divino. Confrontar nossos medos e dúvidas não é um ato de negação, mas uma corajosa admissão de sua presença e uma escolha deliberada de superá-los. É sobre lembrar o Mar Vermelho se abrindo, as muralhas de Jericó desmoronando e o gigante Golias caindo. Essas não são apenas histórias, são testemunhos da fidelidade de Deus, lembretes de que o mesmo Deus que conduziu seu povo por essas vitórias monumentais é o mesmo Deus que caminha conosco hoje. As sombras do medo e da dúvida só podem prosperar na ausência de luz, mas na presença da verdade de Deus, elas se dissipam, perdem seu domínio e encontramos a coragem para avançar, não em nossa própria força, mas na força daquele que nos chama adiante. Portanto, levantemo-nos, querido. Levantemo-nos com uma determinação ancorada, não nas areias movediças de nossas circunstâncias, mas nas promessas inabaláveis de Deus. As barreiras do medo e a dúvida não são paredes concretas, mas meras ilusões, sombras que recuam na luminosidade da fé e da verdade. À medida que permanecemos firmes nessa verdade, nossos passos se tornam seguros, nossa visão mais clara e as bênçãos que Deus tem reservadas para nós se aproximam, não como sonhos distantes, mas como realidades presentes. Vamos avançar, não como gafanhotos aos nossos próprios olhos, mas como vencedores, porque é isso que somos em Cristo Jesus. Número 2. A barreira do perdão e a amargura. O perdão e a amargura são como pesadas correntes, não apenas ao redor de nossos corações, mas ao redor da própria essência de nossos espíritos. Essas correntes são forjadas no fogo da mágoa e resfriadas nas águas do ressentimento, criando um cativeiro sufocante. A história de José não é apenas uma narrativa,
é um farol de esperança. Apesar da profunda traição e sofrimento que ele suportou, José escolheu o perdão em vez da amargura, transformando seus abismos de desespero em plataformas de destino divino. Gênesis 50, 19 e 20 nos diz: Mas José lhes disse: Não temais, estou eu em lugar de Deus? Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o intentou para bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Esta declaração profunda é um testemunho do poder do perdão, um poder que pode transformar o mal planejado por outros em uma orquestração divina para o bem. Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o intentou para bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Esta declaração profunda é um testemunho do poder do perdão, um poder que pode transformar o mal planejado por outros em uma orquestração divina para o bem. O perdão e a amargura não são apenas estados emocionais, são fortalezas espirituais que nublam nossa visão e distorcem nossa percepção da graça e misericórdia de Deus. Eles nos prendem aos momentos mais sombrios do nosso passado, repetindo as cenas de dor e traição em um ciclo contínuo, impedindo que o bálsamo curador do amor de Deus cure nossas feridas. Mas Cristo nos chama a um padrão mais elevado, um padrão que transcende a compreensão humana, um padrão que enxerga além da dor e alcança o domínio da graça divina. Assim como fomos perdoados muito, também somos chamados a perdoar aqueles que nos ofenderam. Escolher o perdão é semelhante a libertar um pássaro que foi enjaulado por muito tempo. É sobre libertar o cativo, apenas para perceber que o cativo era ninguém menos que nós mesmos. É uma jornada que exige coragem, pois requer que confrontemos nossa dor, reconheçamos nossa mágoa e ainda assim façamos uma escolha deliberada de liberar aqueles que nos prejudicaram. É uma troca divina, onde entregamos nossas cinzas de dor e recebemos beleza, onde nosso luto se transforma em dança e o espírito de tristeza é aliviado, abrindo caminho para o manto de louvor. Ao embarcarmos neste caminho do perdão, lembremos que não é um sinal de fraqueza, mas uma declaração de força. Derrubar essa barreira requer uma decisão consciente, uma escolha de liberar a dor e abraçar a cura e a liberdade que vem do perdão. Não é uma jornada fácil, mas é uma libertadora. Em Hebreus 12:15, a Bíblia nos adverte, dizendo: olhando atentamente, para que ninguém seja faltoso para com a graça de Deus, nem alguma raiz de amargura, brotando, vos perturbe, e por meio dela, muitos sejam contaminados. Ao abandonarmos a amargura e escolhermos o perdão, abrimos nossos corações para o fluxo do amor e das bênçãos de Deus, permitindo que sua graça transforme até as feridas mais profundas em fontes de força e compaixão. Querido, o perdão é um passo que alinha nossos corações com o coração de Deus, abrindo as comportas de suas bênçãos e favor. No ato divino do perdão, encontramos liberdade, não apenas para nós mesmos, mas também para as gerações futuras. Portanto, escolhamos perdoar, liberar e abraçar a plenitude da vida e das bênçãos que Deus tem reservadas para nós. Que o ressentimento e a amargura não sejam mais barreiras, pois em Cristo temos a vitória, a liberdade e a graça para superá-los. Número 3. A barreira do conformismo e do descontentamento. Querido, o conformismo e o descontentamento são dois lados da mesma moeda, cada um representando uma barreira que mina sutilmente a plenitude de vida e bênçãos que Deus tem para nós. O conformismo é como estar sentado em um jardim bonito, mas tão acostumado à sua beleza que você já não vê as cores das flores, nem ouve as músicas dos pássaros. Ele gera um espírito morno, um estado de estagnação espiritual, onde o crescimento é impedido e o potencial permanece intocado. Por outro lado, o descontentamento é um espírito inquieto, sempre buscando, nunca satisfeito, ignorando as bênçãos atuais, enquanto persegue o vento de desejos passageiros. O apóstolo Paulo fala sobre isso, fornecendo-nos um plano para equilíbrio e contentamento em nossa jornada com Deus, em sua carta aos Filipenses. Em Filipenses 4:11, ele escreve: não digo isto por causa de necessidade, porque aprendi a contentar-me com o que tenho.
A jornada de Paulo foi marcada por altos e baixos, abundância e necessidade, mas ele descobriu o segredo do contentamento em todas as circunstâncias. Esse segredo não está na ausência de desafios ou a abundância de posses materiais, não são a raiz do contentamento, mas sim a presença de Cristo que nos fortalece. O conformismo e o descontentamento derivam ambos de um desalinhamento de nosso foco e prioridades. Quando nos tornamos complacentes, damos como certo as bênçãos de Deus, e nossos corações se tornam insensíveis às maravilhas de sua graça e ao chamado que Ele colocou em nossas vidas. Corremos o risco de nos tornar como a igreja em Laodiceia, morna, nem quente nem fria, e perdendo a riqueza de um relacionamento dinâmico e vibrante com Deus. Por outro lado, o descontentamento surge ao nos concentrarmos no que nos falta, em vez do que temos, levando a uma vida de busca constante, onde a paz e a alegria são esquivas e as bênçãos que já possuímos passam despercebidas. Para superar essas barreiras, devemos cultivar um coração de gratidão. A gratidão e um espírito de propósito ancoram-nos no presente, abrindo os nossos olhos para a infinidade de bênçãos que já possuímos, bênçãos que muitas vezes ignoramos na busca do que está além do horizonte. Trata-se de enxergar o extraordinário no comum, reconhecendo que cada respiração, cada passo e cada dia são um presente do alto. Um espírito de propósito nos impulsiona para a frente, não em uma perseguição frenética de desejos não realizados, mas em uma busca constante e determinada da vontade de Deus e do chamado para nossas vidas. Romper essa barreira é um equilíbrio delicado, que requer sabedoria, discernimento e uma caminhada próxima com o Espírito Santo. Portanto, abracemos o equilíbrio que Paulo exemplifica, aprendendo a estar contentes em todas as situações, não por meio de conformismo ou indiferença, mas através de uma compreensão profunda de que a nossa suficiência está em Cristo. Encontramos em Cristo, à medida que alinhamos nossos corações com o dele, as barreiras do conformismo e do descontentamento desmoronam e nos vemos vivendo a vida abundante que Jesus veio nos dar. Uma vida marcada por propósito, gratidão, crescimento e alegria. Nisso, descobrimos a verdadeira essência do contentamento. Um contentamento que não se contenta com menos, mas vive na plenitude de tudo o que Deus tem reservado para nós. Querido, reservemos um momento para refletir sobre as barreiras que talvez tenhamos construído inconscientemente. Decidamos desembrulhar o presente das bênçãos que Deus preparou com tanto amor para nós. Enfrentemos nossos medos e dúvidas, perdoemos e deixemos de lado a amargura e encontremos contentamento na presença de Deus enquanto buscamos o propósito para nossas vidas. Assista e espere, pois o Senhor está fazendo algo novo, transformando suas barreiras em pontes e seus obstáculos em oportunidades. As bênçãos estão a caminho e são suas para reivindicar. Abra seu coração, levante suas mãos e receba o que Deus tem reservado para você. Agora, vamos orar. Pai Celestial, o Criador dos céus e da terra, o Alfa e Ômega, venho diante de Ti com um coração cheio de reverência e gratidão. Tu és o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus que separa mares, acalma tempestades e dá vida ao vazio. Teu poder é ilimitado e tua sabedoria está além da compreensão. Tu estás acima de tudo e ainda assim olhas para mim com amor e compaixão, conhecendo cada pensamento e cada necessidade. Senhor, eu te agradeço pelas inúmeras bênçãos que tens derramado sobre mim e meus entes queridos. Agradeço pelo presente de um novo dia, pelo fôlego em meus pulmões, pela força em meus membros e pelo dom da criação. Sou grato pela proteção que tu proporcionas, pelo sustento que tu garantes e pela paz que colocas em meu coração. Tuas misericórdias são renovadas a cada manhã. Grande é a tua fidelidade, Senhor. Reconheço as minhas falhas e fracassos, Senhor. Peço o teu perdão. Limpa-me de toda injustiça e cria em mim um coração puro. Assim como tu me perdoaste, também perdoa aqueles que me prejudicaram, liberando toda a amargura e ressentimento. Ao reconhecer as barreiras que construí em meu coração,
Peço tua força para derrubar essas muralhas, em nome de Jesus. Senhor, afaste o espírito do medo e da dúvida. Que as barreiras que obscureceram minha visão sejam quebradas. Eu declaro que abandonei o não perdão e a amargura que antes aprisionavam meu coração. Agora, reconheço e afirmo minha vitória através do amor daquele que me ama. Estou confiante de que nenhuma arma forjada contra mim ou contra meus entes queridos terá sucesso. E toda língua que se levantar contra nós em julgamento, que seja condenada. Enche-nos com o teu Espírito Santo e que a tua vontade seja feita em nossas vidas e na vida de nossos entes queridos. Que a tua cura flua em cada parte do nosso ser e que a tua paz preencha cada coração perturbado. Pedimos por restauração em nossos relacionamentos e por avanços em nossas finanças. Oramos por proteção. Permita que teus anjos acampem ao nosso redor e ao redor dos nossos entes queridos. Enche-nos com teu espírito de poder, amor e mente sã. Senhor, ajuda-nos a entrar na plenitude das tuas bênçãos, refletindo a tua glória em todas as áreas de nossas vidas. Que tua graça nos cerque como um escudo e que tua alegria seja nossa força, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo o sempre. Obrigado, Senhor, por ouvir e responder à oração em nome de Jesus. Amém. Se você foi abençoado por esta mensagem, digite a palavra Amém na seção de comentários abaixo. Deus te abençoe. Nos vemos no próximo vídeo.